Vou direto ao assunto. Versículos 34 a 37. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Primeira etapa de descobrir o nosso chamado, ou de viver o propósito de Deus para as nossas vidas, eu chamo de fase em que nós enfrentamos a nós mesmos. Diga comigo: enfrentar a si mesmo. Quando Deus chama você, quando você entrega o seu coração a Deus, e Ele começa a falar com você sobre o futuro, sobre aquilo que você precisa fazer nessa terra. A primeira etapa, a primeira estação que todo cristão percorre é a mesma que Davi viveu há anos atrás, enfrentando a si mesmo. É ali no lugar secreto, onde nós não estamos expostos, onde ninguém está nos vendo, onde nós não temos reconhecimento de ninguém, mas é a fase onde nós provamos quem somos, onde nosso caráter é formado e forjado. Você quer saber quem é alguém, querido? Você quer saber quem você é? Quando você está sozinho e você tem todas as oportunidades do mundo para fazer o que você quiser, ninguém vai ver, ninguém vai espiar. É nessa hora, os momentos onde nós estamos sozinhos, os momentos de solidão, em que nós provamos a Deus o nosso amor genuíno, o nosso compromisso com Ele. Nesse lugar onde Davi estava escondido atrás das malhadas, como nos diz a palavra de Deus em outro texto, Davi saía todos os dias e ia apacentar as ovelhas do seu pai. Ninguém reconhecia o valor deles. Os irmãos de Davi eram pessoas famosas, conhecidas porque eram guerreiros do exército. Então eles tinham um nome, eles eram conhecidos, eles eram altos, bonitos. Davi era baixinho, meio ruivo, de boa aparência. Mas o certo, queridos, é que Davi, naquele lugar do secreto, onde ele estava apacentando as ovelhas do pai dele, onde ninguém mais estava vendo ele, ele estava sendo fiel à missão que o seu pai tinha dado a ele. Paulo fala sobre um princípio, em Gálatas 6, 7, ele fala sobre o princípio de semeadura. E às vezes a gente acha que a semeadura, as sementes que nós plantamos no tempo da ignorância, não trazem frutos. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela falando que o casamento estava destroçado, destruído, ela pensando em separar. Eu fui ver a história de vida dessa pessoa. Tantas sementes erradas, tantas palavras de maldição lançadas sobre seu marido, sobre seus filhos. Eu quero dizer, meu irmão, que hoje, que dia é hoje, gente? Dia 21, eu atendi todo dia 21 de dezembro de 2014. Nós estamos vivendo o fruto, não de hoje, mas nós estamos colhendo os frutos das sementes que nós plantamos ontem. Você sabia disso? Talvez você esteja aqui, esteja passando por adversidades que você não gostaria de passar, mas que foram frutos de sementes plantadas talvez há anos atrás, e você está tendo essa colheita. Mas a boa notícia é que se no ano que vem e no ano seguinte, nos próximos 5, 10 anos da sua vida, você quiser colher, ter uma colheita abençoada e diferente, quantos querem ter uma colheita abençoada? Hoje, você tem a oportunidade de semear as sementes corretas. Amém? O fruto que colhemos hoje
é resultado de outra semeadura de ontem. Mas o fruto que colheremos amanhã é o resultado da semeadura de hoje. Davi estava ali semeando nos currais do seu pai. Fidelidade, gratidão. E sabe, o tempo que nós fazemos, aquilo que nós fazemos no tempo do secreto, que não pode ser visto por ninguém, que revela realmente quem nós somos em Deus. Você sabe o que significa a palavra caráter do latim? Caráter é um plural, usado para hábito. Isso é muito esclarecedor, meu irmão. Porque o seu caráter é a soma dos seus hábitos. E os seus hábitos são produzidos pela soma das suas decisões. Então alguém chega para você e diz: pastora, eu tomei uma decisão hoje. Por que eu estou passando por essa luta? Porque isso não se tornou um hábito. E não está ainda não faz parte do seu caráter. Mas à medida que você vai praticando, sendo fiel, quando ninguém está te vendo, servindo a Deus, às vezes num tempo de luta, de perseguição, onde você não tem reconhecimento de nada, é nesse momento que aqueles hábitos começam a fazer parte da sua vida e se tornam parte do seu caráter. Amém? Primeira estação, primeira fase para nós começarmos a viver o nosso chamado diante de Deus. Qual é a gente? Enfrentando, diga comigo, enfrentando a si mesmo. Segunda fase, está ali em 1 Samuel 16. Volta comigo. Se estiver muito rápido, vocês me parem um pouquinho. Estão conseguindo me acompanhar, amém? 1 Samuel 16. Versículo 1, nós vamos ler algumas partes. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, minha inimiga, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Versículo 6. Sucedeu que, estando eles, viu a Eliabe, disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: esse também não escolheu o Senhor. E Jessé fez passar Samar. Porém Samuel disse: tampouco a esse escolheu o Senhor. E assim o pai Jessé foi deixando passar cada um dos seus filhos, dizendo: acho que é esse que é o rei. Mas então Samuel, versículo 11, pergunta a Jessé: acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu: ainda falta mais moço. O que Davi estava fazendo, gente? Estava apacentando os ovelhas. E disse, porém, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. E ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou então Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. Diga comigo: no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E então Samuel se levantou e foi para Ramá. Segunda fase, segunda etapa, para nós vivermos o propósito e o chamado de Deus para nós. Significa enfrentando a opinião dos outros a nosso respeito. Primeiro nós enfrentamos a nós mesmos. Depois nós vamos enfrentar a opinião das pessoas e o julgamento delas sobre quem nós somos. E aí, meu irmão, só aguenta a pressão e sabe quem é. Sabe quando o irmão do lado aí, você não está dormindo e diz assim: você sabe quem você é? Olha só, essa segunda etapa, Davi recebeu a primeira unção. Por que primeira unção, pastor? Davi foi ungido 3 vezes, eu vou já mostrar para você. Foi a primeira vez que Davi foi ungido. E naquele momento Davi foi ungido diante dos seus irmãos. Ou seja, nessa fase, Davi começou a receber um reconhecimento daquilo que ele já fazia
Ali Davi, de trás das malhadas, e na hora que Samuel bateu o olho nele, Deus falou com ele: é esse, ele é o rei, unge. E a Bíblia diz que Davi foi ungido diante dos seus irmãos. Davi aqui, meus irmãos, tinha por volta de 14, 16 anos. Você sabia disso? Imagina só um irmão já reconhecido, cheio de autoridade, ali sentado na mesa com Jessé, Eliabe, Samar, os irmãos de Davi, que eram guerreiros, eram valentes. E lá vem aquele molecote de 14, 15 anos de idade. E Deus fala assim: é esse, vem aí. Você sabe o que eu amo nesse Deus? Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para enganar as sábias. Talvez você esteja aqui e esteja dizendo assim: pastor, eu que Deus não vai usar. Quem sou eu? Quantas vezes eu não disse para Deus, meus irmãos, eu falei: Deus, eu não tenho capacidade, eu não posso, Senhor. Eu não sei me colocar na frente das pessoas. Eu às vezes entro numa concha, eu fiz me tirar dali. Sou eu, Deus. Eu quero dizer para você que você que está aqui sentado, é você mesmo que Deus deseja usar. Talvez um menorzinho, a tribo ali, a menor tribo do lugarzinho menor. Talvez o esquecido, o último dos irmãos. Mas enquanto você enfrenta a si mesmo, Deus começa a te levantar, te coloca no meio dos teus irmãos, ou seja, no lugar que te é familiar, e começa a te honrar, começa a derramar óleo na sua cabeça. Foi o que ele fez com Davi. Você imagina a honra sobre a vida de Davi. No meio dos seus irmãos, Deus vem e usa Samuel para ungí-lo, rei de todo Israel. Eu acho que os irmãos dele não acreditaram. Vou ficar querendo matar ele, igual os irmãos de José. Quem? Davi, esse menino, pastorzinho. Mas Davi sempre sabia quem ele era, porque ele havia enfrentado a si mesmo. Será que você está pronto para enfrentar a opinião e às vezes, meu irmão, o julgamento das pessoas sobre você? Porque se você não sabe quem você é, na hora que você se depara com alguém e diz assim: que fulano, não é capaz, não tem essa virtude, sai daí, isso não é o teu lugar, Deus não te chamou para o ministério, que é isso? Você não prega bem, você não fala bem, você não canta bem, você não se coloca bem. Na hora que você começa a escutar esse tipo de coisa, se você não sabe quem você é, Deus, você desiste. Na vida de todo cristão que é chamado por Deus para exercer um ministério, para executar uma missão. E quantos aqui têm uma missão? Você tem uma missão? Você não sabe, eu quero te dizer que você tem. Na vida de todo cristão que tem uma missão que é chamado por Deus, você vai ter que aprender a enfrentar a si mesmo. Você vai ter que aprender a enfrentar a opinião dos outros a seu respeito. Mas Deus vem, assim como Davi, ele chama, tira de trás das malhadas e diz assim: é esse mesmo, esse pequenininho mesmo, esse maranhense mesmo que Deus vai usar. Você sabe quando a gente morava fora, as pessoas diziam assim: vocês são da onde? Vocês são de Belo Horizonte? Não, eu sou de São Luís do Maranhão. Porque as pessoas às vezes acham que, eu fiquei me lembrando, o povo dizia assim: alguma coisa pode sair boa de Nazaré. Eu me lembrei disso, pastor Augusto. Alguma coisa boa pode sair de Nazaré e de lá vem Jesus e salva todo mundo. Eu falei: Deus, se aconteceu isso com Nazaré, o Senhor pode usar uma igreja e um povo em São Luís do Maranhão, não é em São Paulo, não é no Rio de Janeiro, não é